Olá, tudo bem? Eu sou a Flávia Pifker, ceramista, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre como fazer pé em peças no torno. Eu vou fazer especificamente num prato porque eu quero dar uma dica bem legal para vocês que ajuda a não abaular o fundo do prato. Bom, para começar, eu vou mostrar para vocês como que eu aprendi e como eu faço até hoje, que eu uso um disco com espuma. É um disco normal de torno, é um disco de MDF, tá furado aqui. E eu peguei uma espuma num tapeceiro de sofá. Ela tem mais ou menos 2 dedos de espessura. É uma densidade firme, assim, acredito que seja 40, 45. E eu colei com cola de sapateira aqui em cima do disco. Por quê? Porque a espuma, ela ajuda a fixar a peça, ela não deixa a peça correr e eu consigo dar uma leve pressionada sem estragar a boca da peça. Então, eu vou colocar aqui, encaixar o disco, tá? E vou pegar o prato. O prato já tá em pontos de couro médio, né? Ele tá firme, mas ainda tá úmido. Ele tá um pouquinho gelado, só que se eu mexo nele, ele não muda mais o formato. Então, ele aguenta ser virado de ponta cabeça e ser colocado aqui no disco. E aí, a primeira coisa que eu vou fazer é centralizar esse disco. Então, tem gente que gosta de dar umas batidinhas assim. Eu prefiro fazer o seguinte: eu uso 3 pontos de apoio. Os meus polegares são um ponto e o dedo médio ou o dedo indicador, conforme o tamanho da peça, são os outros 2 pontos. E eu vou empurrando a peça para ela passar ao mesmo tempo nesses 3 pontos. Para você treinar a centralização da peça, vou te dar uma dica bem legal. Pega uma lata vazia. Pode ser uma lata de Nescau, de leite em pó, de tinta. O que importa é que ela esteja vazia para não ser muito pesada. Por quê? Quanto mais vazia, quanto mais leve a lata estiver, mais difícil vai ser você centralizar. Então você vai treinar muito bem os seus dedos. Quando eu apareço com a lata lá nas aulas presenciais, eu acho que meus alunos querem tacar a lata na minha cabeça. Mas o fato é que elas vão desenvolvendo, esse treino vai desenvolvendo uma sensibilidade na ponta dos dedos, que a hora que você chegar com a peça na cerâmica, fica muito mais fácil. Também tem um outro detalhe, né? A lata muitas vezes sai voando. É melhor sair voando a lata do que a sua peça. Então, coloca aqui no centro, olha, e vai apertando ela, vai treinando. Conforme ela tá muito leve, qualquer batidinha que a gente dá, ela já pumba, né? Então, eu costumo fazer assim, eu vou dando uma apertadinha nela e jogando ela pro centro, e eu vou sentindo ela passar ao mesmo tempo nos 3 pontos. Vem ver de outro ângulo. Ela tá bem fora do centro, tá vendo? Então, eu vou apertando ela, ó, jogando ela pro centro, para ela passar. Agora foi, ó, ela tá passando, ela não tá apertando nenhum dedo mais ou menos. Então ela tá bem centralizadinha. Aí você tira do centro e treina de novo. Pronto, já foi, ó. Antes de você começar a dar acabamento e pegar na peça, põe a lata no torno, faz um treino assim, 5 minutinhos. Você vai ver que vai te ajudar pra caramba. Mas vamos lá, agora vamos falar das ferramentas. Eu gosto de usar a ferramenta desse tipo aqui, olha, que a gente chama de esteca de corte. E eu gosto da esteca de corte que ela tem uma fita. Pode ver que ela é achatada. Existem algumas ferramentas que tem esse formato aqui, mas em vez de ser uma fita, ela é um arame, desse tipo aqui, olha. Vou mostrar mais de pertinho para vocês verem. Olha, é um araminho, ela é redondinha, tá vendo? Essa é mais indicada para fazer esculturas. Dá para ver bem, ó. Essa daqui, ela é uma fita.
E por que que eu gosto dela? Porque quando ela vai perdendo o corte aqui, olha, eu passo no esmeril e afio a ferramenta de novo, ela fica bem afiada. Porque o que importa, a ferramenta está afiada, você vai fazer uma leve pressão na peça. Se você fizer muita força, a peça vai sair voando, porque a peça não está presa, não está fixa, certo? A gente vai segurar na ferramenta desse jeito aqui. Não importa se você é canhoto ou destro. Eu, por exemplo, na vida normal, assim, eu sou destra, eu escrevo com a mão direita, eu pinto com a mão direita, mas para tornear eu torneio com a mão esquerda. Então, na verdade, tudo é uma questão de treino. Como a gente gira o torno no sentido anti-horário, eu acabo fazendo com a ferramenta aqui como se ela fosse, imagina o torno que ele é um relógio. Meio-dia, 3 horas, 6 horas, 9 horas. A ferramenta vai ficar aqui, porque a peça vai fazer esse sentido aqui. Se eu estivesse torneando ao contrário, no sentido horário, a minha ferramenta ia ficar aqui, ok? Então, a ferramenta vai estar aqui. E eu vou aproveitar essa posição para vocês verem direitinho como é que fica a minha mão. A mão esquerda, o dedo médio fica apoiado aqui, fazendo uma leve pressão para a peça para baixo. Com essa pressão, somado com essa superfície de espuma, a peça não sai voando. As duas mãos ficam em contato, tanto pelo polegar quanto pelo indicador, se possível, dependendo do tamanho da peça. E a ferramenta eu seguro assim, para o meu indicador pressionar a ferramenta e dar bastante firmeza para a mão, que o que vai importar é essa ferramenta estar bem posicionada e bem firme. Então, eu coloco aqui, encosto a ferramenta e ela começa a comer a peça. A primeira posição que eu vou fazer é com a ferramenta na diagonal, aqui. Eu quero fazer um chanfro aqui nesse prato. Você pode reparar que no meu caso aqui, como a peça é muito grande, eu não consigo colocar o meu dedo indicador aqui junto, mas o polegar tá dando a firmeza. Depois que eu tirei aqui no chanfro, olha, eu vou virar a ferramenta e eu vou marcar o lado de fora do pezinho. Marquei o lado de fora do pezinho, agora a ferramenta vai ficar na horizontal e eu vou baixar essa parte aqui. Aqui, ó. Agora eu vou tirar esse excesso e vou arredondar aqui, dando a mesma curva que tá dentro da peça. Do lado de fora do pé já tá ok. Agora eu vou passar pro lado de dentro. A primeira coisa que eu vou fazer é marcar uma canaleta aqui para posicionar o pé. Então, só esse cantinho da ferramenta que vai encostar. Ela vai ficar meio inclinada e vai encostar aqui, ó. Opa! Pronto. Marquei aqui a canaleta. Agora eu vou fazer esse movimento aqui. A ferramenta vai do meio para a lateral às 3 horas. Se você tiver bastante prática, você pode voltar. Se não, você vai, levanta, volta para o meio como se fosse uma máquina de escrever antiga. Esse dedo que estava pressionando aqui não vai mais poder pressionar no meio. Ele vai ficar encostado aqui na lateral, no pezinho. É muito importante que você primeiro faça o lado de fora do pé para as extremidades. Quando tiver tudo pronto aqui, você vai fazer o lado de dentro do pé. Por que isso?
Porque por enquanto o fundo aqui tá muito grosso. Eu consigo apoiar o meu dedo aqui no meio. Se eu faço lado de fora, daí eu venho, faço lado de dentro, afino o meio do pé da peça. E aí eu resolvo voltar para o lado de fora, onde que eu vou apoiar esse dedo? Aqui no meio. E aí você fura a peça. Então, pensa o seguinte, acabou essa etapa, faz o seu melhor. Depois, quando você passar para dentro, não vai voltar para fora. Senão você corre o risco de furar a peça. Agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz a parte de dentro. Aqui, ó. Repara que a parte desse canto da ferramenta, ela tá encostando mais. A ferramenta tá levemente inclinada. Vai limpando a sua peça para você enxergar o que você está fazendo. Se você não tem muita prática, chega aqui. Tá vendo que a canaleta ajudou para eu não ir para fora e não comer o pezinho? Levanta e volta para o centro. Perceba que o movimento que eu estou fazendo é muito lento. Quem está se movimentando é a peça. Para saber se a espessura tá boa, tem duas maneiras. A gente pode dar uma batidinha. Percebe que o som onde a peça tá mais grossa é diferente de onde ela tá mais fina. Ou você pode pegar na peça e sentir a espessura. Bem, agora eu vou dar para vocês aquela dica para prato grande. Presta atenção. E aqui vai a dica. Quando o prato é muito grande, eu faço o lado de fora do pé, como eu mostrei para vocês anteriormente. Daí eu marco a parte de dentro. Fiz a canaleta demarcando o lugar do pé. Eu faço um segundo pé aqui no meio. Marquei a parte de fora do segundo pé e vou marcar a parte de dentro. Tenho dois pezinhos, o externo e o interno. Então agora eu vou comer só essa parte aqui e essa aqui. E vou deixar os dois pés à mostra. Vem ver. Começo pela parte mais externa, para eu ter onde apoiar o dedo. O movimento que eu vou fazer é o mesmo. Linha reta, no sentido das 3 horas do relógio. Vou usar um pincel para tirar as rebarbas e enxergar o que eu tô fazendo. Porque se a peça às vezes está um pouquinho úmida e eu tenho um pedacinho aqui, eu passo a mão, às vezes ao invés de tirar ele acaba mais grudando do que limpando. E o pincel, com o pincel eu não corro esse risco.
Muito bem, aqui eu já estou satisfeita. Agora eu vou passar para a parte interna. Perceba que aqui, olha, como estou uma área muito pequena, eu consigo apoiar o dedo médio na peça e o indicador e o polegar na mão que está segurando a ferramenta. Vou tirar esse umbiguinho aqui. Muito bem. Esse pezinho aqui no meio, ele vai me ajudar a dar sustentação na hora da secagem e da queima também. Mas eu não paro por aí não. Eu vou mostrar uma outra coisa ainda que eu faço nesse pezinho. Eu pego uma serrinha, uma régua, o que for. E coloco aqui, olha, bem no centro da peça. E eu vou marcar os dois pezinhos. E daí eu vou cortar esse pezinho. Para cortar, não enfia a faca de uma vez, olha, vai cortando. Cada vez que você passa a faca, você vai afundando um pouquinho mais. Isso vai evitar a rachadura. Garante que essa lateralzinha aqui, olha, fica bem compacta. Vou tirar bem a marquinha. E agora eu vou proceder nos outros também. Faço isso no seguinte: quando o prato é muito grande, você tem uma área muito grande que o prato fica ali apoiado na prateleira do forno ou no local onde ele está secando. Se você tem só o círculo aqui em volta, dentro do pé do prato você tem uma área grande com ar ali, um ar que está preso, que ou dificulta a secagem ou dentro do forno, esse ar dilata e a tendência é que o fundo do forno, do prato, perdão, levanta e abala. O que acontece quando eu faço isso aqui? Além de eu dar para o centro do prato um suporte para, no caso da queima, o fundo do prato não cair e não ficar abalado para baixo, eu ainda estou abrindo um caminho aqui para esse ar não ficar preso, para ele circular. Então, a tendência é que a hora que começar a esquentar dentro do forno, esse ar circulando, ele não estufe o fundo do prato. Dessa maneira, o pezinho ajuda, pezinho interno, ajuda o fundo do prato a não cair durante a queima e as aberturas ajudam o fundo do prato a não abaular durante a queima. Desde que eu tenho feito isso, mesmo os pratos mais retinhos assim que eu ponho no pé, melhoraram muito e me deram muito menos problema. Espero que para você funcione também. Agora eu vou te mostrar, para finalizar, algumas possibilidades de pezinhos que eu aprendi a fazer lá no Japão. Eu trouxe um livro comigo e eu vou te mostrar direto desse livro. Espero que você goste. Olha, o livro é esse aqui, The Japanese Pottery Handbook. Foi uma amiga japonesa que me indicou, a Okuda Tomoko. Já mostrei o trabalho dela para vocês. Tá aqui, olha.
Tem toda a parte de tornear e aí o acabamento. Então vamos lá. Aqui, os tipos de pés. Então veja que interessante que elas dão um nome para cada tipo de pé e os formatos também. Aqui, olha, Snake's Eye Foot. Já nomei Kodai, olhos de cobra. Então o formato do pezinho aqui. Ele é mais arredondadinho, tá vendo? Ele tem uma quina aqui, olha. Pé em anel, ring foot, Vo Kodai. Os pés, eles estão mais retos ou eles acompanham a peça aqui. Então, eles têm uma leve angulação para fora. Esse aqui é muito interessante. É a lua crescente, ou Mikazuki Kodai. Dá para ver que a peça ela é colocada um pouquinho fora do centro, de modo que a hora que você vai fazer o pezinho, ele fica, olha, uma lua, como se fosse a lua crescente, que de um lado o pezinho é mais fino e o outro lado ele é mais grosso. Tá aqui, olha, no corte transversal, mais fino e mais grosso. Esse daqui também é interessante, que é o Helmet Foot, que é o Tokin Kodai. No centro dele, ele tem um biguinho mais levantado. O pé duplo, Double Foot ou Niju Kodai. Ele, na ponta do pezinho, fez uma leve canaletinha aqui, olha, dá pra ver no corte transversal como é que ele fica. Whirlpool Foot, que é a marca em forma todo marcado círculos, né? Uzumaki Kodai, que na verdade, quando você corta ele fica bem marcadinho aqui, olha, só que ele não é um espiral grande, ele é bem pequenininho. Então, se você cortasse, é como se ele ficasse todo serrilhadinho. E aí você tem o espiral, que ele é um espiralado maior. E aí isso aqui, olha, a gente consegue o menorzinho ou o maior com a velocidade que a ferramenta caminha naquele movimento que eu fiz do centro para as 3 horas, um caminho rápido, ele vai ficar assim, grande. Se você vai com a ferramenta bem devagarzinho, ele vai marcando as linhas bem fininhas. Pé de bambu, pé de nó de bambu, Note Foot, Takenofushi Kodai. Então, esse também é muito interessante, porque o pezinho, ele não é reto. Ele tem uma leve inclinação. E para dentro também, olha, ele tem uma inclinação para dentro e do lado de fora ele dá uma acompanhada e ele faz como o nó do bambu. Ele tem uma entradinha aqui, olha, na quina, né? Aí eles mostram também o pé cortado, que é o Vorikodai, que é uma variação daquele que eu mostrei para vocês, que o corte é bem pequenininho, na verdade é só um chanfro aqui. Tem um que o corte é arredondado, então esse do corte arredondado, que é o Kirikodai, você pode fazer o pé normal, como eu mostrei para vocês, e daí cortar a canaleta. Ou você tem, isso eu vi bastante no Japão, você tem o pé inteiriço, e aí você corta a canaleta e mantém esse pé inteiriço. Às vezes ele forma uma cruz, às vezes ele é só de um lado para o outro. O importante é ter essa abertura. Depois a gente tem o Bashi Kodai, que é aquele pé, você pode ver aqui que ele é mais aberto, ele não é reto, ele tá mais aberto aqui, olha. E aí, quando você vê a peça, o pé inteiro, ele faz esse formato, como se fosse um bowl de ponta cabeça, né? Que aqui você tá vendo todos os bowls levantados. Aí tem o Kujibori Kodai, que você faz o pé e deixa apenas uma marquinha aqui no centro, não é o espiral inteiro, é apenas uma marquinha, tá? Ou Jirimen Kodai. O que é isso? A gente faz o pé,
normal e depois no centro aqui a gente faz o tobigama. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham pego essa técnica, a maneira de fazer o acabamento e que essas possibilidades de pés que eu aprendi lá no Japão te inspirem a fazer peças legais e diferentes. Era muito assunto para um vídeo só, assim, mostrar a centralização, a dica de centralização, a dica de pé duplo, como fazer, mostrar os tipos de pés. E tem uma coisa muito importante que é aprender a localizar o pé na peça. Como eu sei qual é o ponto certo onde começar o lado de fora do pé, qual é a espessura, tudo isso eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo, porque a localização do pé, ela tem muita relação com a construção da peça em si. Aí eu vou falar de outras questões, assim, qual é a posição desse pé, onde que vai o pé para combinar com essa peça, tudo isso tem muita relação. E daí é um assunto comprido, assim, então eu vou deixar para próxima semana, porque daí a gente conversa com calma sobre isso, eu consigo tornear a peça, cortar, mostrar para vocês tudo isso, tá bom? Tenham uma boa semana, espero que tenham gostado e a gente se vê semana que vem. Tchau! Ah, tem uma coisa, não é só peça feita no torno que pode receber um pezinho desses, ok? Se você fizer uma placa ou uma peça de acordelado, um pint pot que tenha o fundo um pouco grossinho, você pode colocar a peça no torno e dar o acabamento no pezinho normal, tá bom? Quase que eu ia esquecendo.